Com a palavra, deputado Pérez. Senhor presidente, senhores deputados, final do primeiro semestre desta casa, eu pretendo terminar meu discurso hoje falando da cultura da paz. Já que tivemos um período muito atribulado, em primeiro lugar com o movimento às ruas, uma coisa que ninguém esperava, uma surpresa, mas que tem aspectos positivos, principalmente para aqueles que, como muitos de nós estamos aqui, inclusive eu, viveram sob o tacão da ditadura, tiveram que se levantar nos movimentos da sociedade civil contra o regime autoritário. Nós sabemos o quanto é difícil mobilizar pessoas. Eu que ajudei a fundar o PT, sei o quanto é difícil. E, de repente, milhões de pessoas saem às ruas do Brasil. Um movimento que ainda não foi devidamente interpretado, há várias vozes e opiniões diversas, mas, sem dúvida, deve trazer esperança para todos nós. E esse movimento trouxe uma série de desdobramentos na política, também alguns desdobramentos negativos, ele tem que ser avaliado com profundidade, é uma tarefa de longo prazo. Mas começou então esse período, se fortaleceu muito em junho, essa questão dos conflitos, das ruas. E nesta casa também aconteceram vários conflitos. Conflito público para a instalação da CPI, depois também conflitos particulares que foram felizmente solucionados, eu acredito, entre todos nós. A CPI está instalada brilhantemente. Eu que me bati por essa CPI, fiz vários discursos aqui, quero elogiar publicamente a postura do presidente da CPI, o deputado Nelson Lersen. E a CPI começa muito bem. Traz grande esperança para os seus membros, para mim particularmente, o partido que eu represento. E tenho certeza que as pessoas que estão assistindo pela TV Sinal, a CPI do pedágio, também têm uma grande expectativa para que ela tenha um resultado importante para a história do nosso Estado, para a superação de uma tarifa muito alta, pouca infraestrutura, poucos investimentos. E nós estamos animados, depois do conflito, nasce a luz também na questão da CPI do pedágio. Tivemos a eleição do Tribunal de Contas, que colocou em confronto dois quadros dessa casa, dois deputados. Cada um de nós teve sua posição. Eu há pouco, um grande companheiro que respeito muito, fundador do PT, me cobrava que o PT tinha que ter mostrado as posições, qual o motivo que levou alguns deputados nossos a votar num técnico, outros a votar de forma dividida num parlamentar ou em outro. Eu gosto de discutir esse assunto, não tenho medo não. Eu acho que muito pior do que o pior dos parlamentos é a tecnocracia. A tecnocracia é profundamente autoritária. Então essa discussão no Tribunal de Contas é muito mais complexa do que às vezes parece. Porque tem que discutir por que na Constituição brasileira os nossos constituintes entenderam, mais uma vez, que o ministro do Supremo Tribunal Federal é eleito, indicado pela presidente e votado pelo Congresso Nacional. Tem um princípio filosófico por trás disso. Porque na democracia, e por pior que seja a democracia, e a democracia brasileira é uma democracia ruim ainda, é verdade? Mas por pior que ela seja, é o melhor dos regimes. E deve ser aperfeiçoada. A democracia, a essência dela está no voto popular, na representação popular. Isso não pode ser esquecido. Então o constituinte brasileiro entendeu que o juiz, o ministro do mais alto tribunal da República, ele tem que dialogar com o poder originário da representação popular. E por isso quem define, quem escolhe, quem vota
no ministro é o Congresso Nacional, indicado pelo presidente eleito pelo povo. O Tribunal de Contas também é um tribunal contra o qual não tem recurso, é a instância final a esse nível, que é ligado à Assembleia. Então não é tão... Vossa Excelência tem o grande... Eu vou usar o grande expediente. Alguns que acham, porque é técnico concursado, não, ele é superior ao parlamentar, isso é uma coisa muito discutível. Muito discutível, é uma coisa profunda, não é simples. Sabe? À primeira vista as coisas parecem tão simples. As pessoas batem no peito, cheias de razão, porque não aprofundam o debate. Esse tipo de argumento tecnocrático pode dar vazão à ditadura. Não se esqueçam, senhores, que em 64, como é que foi preparada a opinião pública brasileira para o ato institucional, para o golpe militar, deputado Valdir? A bagunça, a corrupção, a descaracterização da política do parlamento, que levou a fechar o Congresso Nacional. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a despolitização da política que vem acontecendo, e alguns setores monopolistas da mídia são muito espertos nisso, em descaracterizar, a descaracterização completa da política fortalece o status quo daqueles que têm o verdadeiro poder, que é o poder econômico e assim por diante. Então as coisas não são tão simples. Eu, por exemplo, os deputados fomos agredidos por militantes do PT. Hoje eu recebi um e-mail, deputado. Até palavrão. Então, a democracia tem que ser aprofundada. Mas eu acho que as pessoas votaram, cada um de nós votou num candidato que perdeu, que ganhou, mas aconteceu também a voz das ruas, as pessoas tiveram liberdade para nos criticar, e nós temos que avançar na democracia. E tem muitas coisas que podem ser melhoradas para a escolha do Tribunal de Contas. Tem sim. Não quero entrar no mérito disso. Apenas dizer que não é tão simples essa ideia tecnocrática dos poderes. Mas, finalmente, a briga nos gabinetes, que eu acredito que vai... Isso fez muito mal para o nosso poder legislativo, mas acho também que o debate teve aqui vai superar de forma pacífica. E também uma coisa surpreendente, ontem a Assembleia derrotou um projeto do Ministério Público. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Talvez seja o eco da voz das ruas aqui nesta casa também. Porque nós somos um poder tão espizinhado pelos demais, tão maltratado, não que nós não tenhamos as falhas, mas talvez por nossas falhas aparecer mais do que os outros, porque nós nos atacamos aqui, nos discutimos uns com os outros, e a transparência fica maior. Agora, é um poder tão achincalhado, vocês imaginem se de repente o deputado Rossoni, ao invés de devolver dinheiro ao Poder Executivo, fizesse um projeto aqui estabelecendo plano de saúde para todos os funcionários efetivos de confiança e para os próprios deputados. A Rede Globo ia estar aqui, não ia dar um minuto de tranquilidade para esse poder. Então esperamos que os demais poderes sejam tão fiscalizados como o Poder Legislativo é. Isso significa avanço democrático. Para tentar explicar melhor o que eu quero dizer, talvez não consiga, eu vou fazer uma crítica ao PT. Vou criticar o meu partido. Isso também é cultura da paz. Eu li um artigo primoroso hoje, que me chegou por e-mail, do Frei Leonardo Boff. Primoroso. Ele publicou no seu site, no seu blog, dia 13 de setembro de 2013. E vale a pena, eu vou ler esse artigo, coloquei no meu Facebook, sugiro que os demais deputados coloquem também, é uma crítica, é uma autocrítica. Isso é muito importante. E ele fala da essência que falta, às vezes, aos nossos jovens. Às vezes, as ruas tomam efeito como se fosse a causa. Isso é uma tragédia. Hitler fazia exatamente isso. Tomou o efeito da crise alemã como se fosse a causa. E escolheu uma causa imaginária, que passou, inclusive, pelo combate aos judeus. É muito perigoso quando se combate um efeito sem saber de onde esse efeito surge, de onde ele vem,
Isso é uma vertente também para o fascismo. Não é só a esquerda, não é só a revolução socialista que tem mobilização de rua. As revoluções autoritárias e fascistas também, às vezes, nascem de mobilizações populares. O poder do Hitler era monstruoso, um grande orador. Quer dizer, chegou um momento na Alemanha que as massas o adoravam, o idolatravam. Então as coisas não são tão simples. E por isso é tão difícil debater e compreender o que está acontecendo no Brasil, começando esse mês de junho. Diz o nosso Leonardo Boff: estimo que parte das razões que levaram multidões às ruas no mês de junho tem sua origem nos equívocos conceptuais do PT, de forma arcaica, presentes nas políticas públicas do governo do PT. Não conseguindo se desvencilhar das amarras do sistema neoliberal imperante no mundo internalizado, sob pressão, em nosso país, os governos do PT tiveram que conceder imensos benefícios aos rentistas nacionais para sustentar a política econômica e ainda realizar alguma distribuição de renda via políticas sociais aos milhões de filhos da pobreza. O Atlas da Exclusão Social, Os Ricos do Brasil, Cortez, 2004, embora seja de alguns anos atrás, mantém sua validade, como o mostrou o pesquisador Márcio Prockmann, do nosso partido, PEA. O País dos Desiguais, Le Monde Diplomatique, outubro de 2007. Passando por todos os ciclos econômicos, o nível de concentração de riqueza até a financeirização atual se manteve praticamente inalterado. São 5.000 famílias extensas que detêm 45% da renda e da riqueza nacionais. São elas, via bancos, que emprestam ao governo, segundo os dados de 2013, recebem anualmente 110 bilhões de reais em juros. Para os projetos sociais, Bolsa Família e outros são destinados apenas cerca de 50 bilhões, 110 bilhões para as famílias rentistas. São os restos para os considerados o resto. Em razão dessa perversa distribuição de renda, comparecemos como um dos países mais desiguais do mundo, vale dizer, como um dos mais injustos, o que torna a nossa democracia extremamente frágil e quase farsesca. O que sustenta a democracia é a igualdade, a equidade e a desmontagem dos privilégios. No Brasil, se fez até agora apenas distribuição desigual de renda. Mesmo nos governos do PT, quer dizer, não se mexeu na estrutura da concentração da renda. O que precisamos urgentemente, se quisermos mudar a face social do Brasil, é introduzir uma redistribuição que implica mexer nos mecanismos de apropriação da renda. Concretamente, significa tirar de quem tem de mais e repassar para quem tem de menos. Ora, isso nunca foi feito. Os detentores do ter, do poder, do saber, ou a tecnocracia, e da comunicação social, conseguiram sempre impedir esta revolução básica, sem a qual manteremos indefinidamente vastas porções da população à margem das conquistas modernas. O sistema político acaba servindo a seus interesses. Por isso, em seu tempo, repetia com frequência Darcy Ribeiro, que nós temos uma das elites mais opulentas, antissociais e conservadoras do mundo. Os grandes projetos governamentais destinam porções significativas do orçamento para os projetos que as beneficiam e as enriquecem ainda mais. Estradas, hidrelétricas, portos, aeroportos, incentivos fiscais, empréstimos com juros irrisórios do BNDES. A isso se chama crescimento econômico, medido pelo PIB, que deve se equacionar